Olá pessoas! A gente vai entrar hoje nos nossos vídeos de Dia dos Pais. Hoje é o primeiro vídeo e no sábado vai ser o segundo vídeo, então vão ser 2 vídeos temáticos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um caderno comum, né, assim, nada demais, mas a gente vai fazer a capa toda no computador, eu vou mostrar passo a passo como é que faz. Eu tinha feito no último evento uma aula parecida, né, mostrando como é que fazia a capa no Canva, e muita gente gostou bastante da aula, pediu que eu mantivesse, mas aquela aula era específica do evento, então eu resolvi fazer uma adaptação, né, trazer aqui também para vocês uma ideia de como criar a capa de vocês. Então a gente vai fazer aqui passo a passo no computador, no Canva, que é um site gratuito que dá para qualquer pessoa usar. E aí a gente vai usar essa capa para imprimir e fazer o nosso caderno com costura cópita de 2 agulhas. Antes da gente começar a criar, a gente vai calcular qual que é o tamanho de capa que a gente precisa. A gente vai fazer aqui uma costura cópita, então são 2 capas avulsas. A minha medida padrão que eu costumo usar é 21 por 14,8. Se a minha altura é 21, eu sempre trabalho com 4 centímetros de capa, 2 centímetros para cada lado, então eu vou ter uma altura de 25, certo? Eu já vou aqui clicar em criar um design. Aqui embaixo a gente tem tamanho personalizado. Eu já vou colocar aqui de altura, então, 25 centímetros, né? Deixa eu mudar aqui. Isso, 25. E aí na largura é 14,8, certo? Mas também 4 centímetros de capa. Só que aqui a gente vai fazer 2 capas, né? Uma do lado da outra. Elas vão ficar juntas, então vou multiplicar isso aqui por 2. Então a gente vai ter aqui 37,6 de largura de arquivo. Arquivo criado, a primeira coisa que você tem que conferir é se o seu arquivo está com as réguas aqui ativadas, tá? Para ativar as réguas, você vai aqui em arquivo mostrar réguas, bem simples, porque a gente precisa disso aqui para poder fazer as guias de dobra, né? Para a gente saber onde está cada uma das abas, para a gente fazer a montagem da capa. Com a régua aqui então, você vai fazer o seguinte, deixa eu minimizar isso aqui. Você vai, a partir do primeiro aqui dessa lateral, você vai puxar, segurar e puxar. Que aí você vai ter uma guia, tá vendo? E aí a gente vai colocar essa primeira guia em 2 centímetros, que é a primeira aba que a gente já calculou, né? A gente tem aba de 2 centímetros. Você vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Aqui é 37,6, certo? O tamanho final. Então, você vai ter que puxar a sua aba até 35,6. Aí você já tem mais 2 centímetros do outro lado. Aí, vamos fazer a mesma coisa em cima e embaixo antes da gente dividir aqui no meio. Então, também aqui 2 centímetros na altura, e embaixo aqui 25 seria em 23, ok? Aí, para dividir no centro, a capa a gente já calculou que teria uma largura de 14,8, certo? Então, se a primeira guia aqui tá em 2 centímetros, o final da capa vai ser em 16,8. Então, eu vou pegar a outra aqui da beirada e colocar em 16,8. A partir desse 16,8 eu tenho mais 2 centímetros da outra guia, certo? Porque são 2 guias, uma guia para cada lado. Então, 18,8, que aqui, se vocês viram que ele já deu o snap no centro, né? Que é exatamente o centro da página. E a partir disso aqui eu tenho mais 2 centímetros em 20,8, que é da outra capa, tá vendo? E dessa forma a gente separou certinho. Então, esse quadrado aqui, esse retângulo, aliás, vai ser um lado da capa e esse retângulo aqui vai ser o outro lado da capa. E aí a gente tem 4 abas aqui para cada um dos lados, tá vendo? Isso é uma forma que você tem de separar onde vai cada uma das partes do seu conteúdo. E agora a gente vai fazer a criação mesmo. Como que eu fiz isso aqui? Você tem várias formas de fazer, né? Você pode vir em templates e procurar alguma coisa que seja semelhante ao que você esteja querendo, algum estilo para você pegar a partir disso aí. Ou você pode simplesmente pegar elementos do zero. Eu busquei um template aqui, eu já fiz, né, o layout, se eu não me engano, eu busquei um template, não sei se foi geométrico ou se foi abstrato, acho que foi mais para abstrato, deixa eu tentar aqui, que eu já fiz a capa, né, eu só vou mostrar para vocês qual foi o meu processo. E aqui eles têm muita coisa, né, então você vai gastar um tempo aí, eu realmente gastei um tempo pesquisando, dando uma fuçada aqui pra achar alguma coisa do jeito que eu queria, porque eu queria realmente alguma coisa mais abstrata, eu não queria nada muito certinho, tá, eu queria fazer um negócio diferente. Então, eu joguei aqui e fui pesquisando, eu gastei um bom tempo pesquisando, façam isso também, dê uma boa pesquisada, gastem tempo, não tenta fazer o negócio com pressa, porque não vai ficar um resultado tão legal.
tá? Aí... E ajuda o fato de você ter templates, que já vai te dar algumas ideias, né, do que você pode usar para criar. Eu vou tentar aqui achar qual que foi que eu achei, qual que foi que eu usei, né, de base, porque eu usei um de base, depois eu mudei para ficar mais ou menos do jeito que eu queria. E aí eu vou mostrar exatamente como é que eu fiz isso aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha só, o que eu usei no final das contas para pesquisar foi Pais, tá vendo? E vocês veem que já tem vários layouts interessantes aqui para usar, que você pode inclusive usar com foto, né? E o que eu usei foi esse aqui, olha só. Eu peguei a partir desse aqui e adaptei pro meu layout, tá? Então, o que eu fiz? Eu tirei essa foto, porque eu não queria isso, eu queria um negócio mais... realmente mais simples, né? Tirei todos esses elementos aqui, porque todos esses elementos, eles estão com marca d'água. Vocês vão ver aqui, ó, que na hora que você coloca, você clica em cima, ele te dá a opção de remover. E você só consegue remover com o plano Premium, e eu não queria nada disso. Então eu tirei tudo isso aqui, e aí eu só adaptei o layout. Eu cheguei aqui pro lado, o branco, né, que eu queria que tampasse. Deixa eu voltar só pra vocês verem. Ele tava com um pedacinho aparecendo aqui, né, eu não queria esse pedacinho, eu só cheguei aqui pro lado. Mas aí eu cheguei esse outro verde aqui também, para ele ocupar uma parte da parte da frente aqui. E também me dá um pouquinho desse verde mais escuro no verso. Eu fui brincando mesmo, tá? Assim, você pega um layout e vai mexendo, vê como que você pode fazer para ficar da forma que você quer. Feito isso, aí eu fui procurar elementos, né, riscos e tudo mais, igual tinha nesse original, mas que era tudo de marca d'água, né? Eu não queria isso. Então, eu fui aqui em elementos e busquei aqui, tá? Eu coloquei rabisco, que é mais ou menos o que tinha ali, e fui adicionando elementos à minha capa. Deixa eu só mudar para figuras, porque senão ele coloca outras coisas, animações e tudo mais, que não é o que eu quero, né? Então, eu fui pesquisando, né? Fui procurando aqui e colocando elementos que eu achei interessante. Acho que eu coloquei esse aqui, se eu não me engano. Eu coloquei nesse canto aqui, e aí eu mudei a cor, você clica aqui em cima. Eu usei a própria cor que já tá no layout, né, que eles já colocaram aqui. Eu só usei a mesma cor para manter a mesma identidade, né? Coloquei no canto aqui. Aí vamos voltar lá. Você pode usar aqui as recomendações mágicas que eles dão, que exatamente são elementos parecidos com o que você já usou, então te ajuda nesse sentido de criação, né, para você poder usar, você encontrar elementos parecidos com o que você já está usando. Mas aqui acho que eu não usei nenhum desses aqui, acho que eu não quis usar nenhum deles. Então, vamos ver qual mais que eu usei aqui. Aqui eu não tô conseguindo achar o outro X que eu usei, que eu botei um X aqui, porque às vezes você tá fazendo e aí ele vai mostrando algumas sugestões e depois ele mostra outras diferentes e nem sempre você vai achar uma coisa que você já usou. Então eu vou simplesmente pegar aqui, tá, o que eu já usei, você pode pesquisar diferentes elementos, né, diferentes formas aí, do jeito que você quiser, né, pra você montar a sua capa aí. Então foi mais ou menos isso aqui que eu fiz, e aí eu coloquei o escrito aqui na frente de Feliz Dia dos Pais. Eu vim aqui em texto, peguei primeiro um título maior, que eu queria que o Dia dos Pais fosse maior. Aí eu mudei a fonte para uma fonte cursiva, porque eu queria fazer uma mescla de fonte. Eu não queria fonte, só uma fonte, né? Eu queria fazer um pouquinho diferente. Então, a fonte que eu peguei foi essa aqui, Holiday. Vocês podem pesquisar aí se vocês quiserem usar a mesma fonte. Eu mudei a cor aqui para ficar com o mesmo verde, né, o mesmo tom de verde, e que na verdade eu fiz minúsculo, eu não fiz maiúsculo não. E aí eu peguei uma fonte menor, aí foi, para escrever o feliz de fonte sans serif, né, porque eu queria uma cursiva e uma sans serif para fazer essa mescla, exatamente para ficar diferente, né, para não ficar tudo igual. Aí vocês podem brincar com isso também, podem pegar aqui combinações de fontes que ele já tem, né, eles já dão várias aqui, vocês podem pegar e simplesmente mudar o texto, né, e ir arrumando aí da forma como vocês quiserem. E eu mudei a fonte aqui também para essa aqui, ó, Decalotype Light. Aí coloquei aqui. E aí o que eu achei foi o seguinte, depois que eu fiz isso, eu achei que o escrito aqui, como estava passando por cima do verde do fundo, ficou pouco visível. Então eu resolvi colocar um outro elemento aqui por baixo para me ajudar a visualizar, né, para ficar mais legal.
E o que eu usei foi o seguinte, eu usei um elemento de papel rasgado. Aqui, olha só, eu peguei esse aqui e coloquei aqui no fundo. Que aí, além de dar um outro toque, né, ele também ajuda nessa questão da visualização, para não ter problemas na hora que estiver passando aqui por cima do verde do fundo, certo? Aí aqui, para centralizar, a gente só tem um problema, que essas guias deles aqui, pelo menos eu não consegui fazer com que ele desse o snap aqui, né, essas linhas guias, tá vendo, rosa que estão surgindo, alguma que fosse centralizada com essas guias aqui que eu fiz. Então, eu tive que fazer uma forma aqui. Eu fui em elementos, figuras, aí eu peguei um retângulo qualquer, só para colocar aqui nos limites das guias para eu conseguir centralizar, né, para que ficasse centralizadinho aqui na horizontal, né, e ficasse melhor no acabamento da capa. Então o que eu fiz foi isso, tá vendo? Que aí quando eu coloco essa forma, eu consigo centralizar aqui direitinho. Eu vou fazer a mesma coisa com o papel aqui no fundo. E o feliz não, porque ele tá realmente descentralizado, né? Não é a ideia aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou selecionar os três, eu simplesmente arrastei aqui o mouse, só que ele selecionou o fundo também, tá vendo? Então você tem que segurar o Shift para desselecionar o que você não quer. E aí eu vou criar um grupo, e aí com isso aqui eu vou centralizar na vertical. Aí, tá vendo? Que aí ele fica centralizado na vertical da capa como um todo. E aí pra finalizar eu só coloquei a minha logo no fundo, que eu já tinha feito o upload aqui. Você pode fazer o upload da sua logo também. E coloquei aqui no verso. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa para centralizar, né? Vou colocar uma forma aqui só para eu conseguir centralizar na horizontal. E agora, antes da gente finalizar, a gente só vai colocar as marcas de dobra, porque a gente tem as guias aqui. Essas guias, obviamente, não vão ser impressas, inclusive aqui em arquivo você pode vir para retirar as guias, né? Para você ver como é que tá ficando sem elas. Só que elas só servem realmente de guia para você criar, elas não vão aparecer no seu trabalho final. Então você precisa de guias de dobra para quando você imprimir você conseguir dobrar. E aí para isso, deixa eu aproximar um pouquinho para a gente poder fazer aqui de perto. Eu fiz também outras formas, eu peguei formas aqui de linha. Aí você pega uma linha pontilhada, diminui o tamanho aqui, para não ficar muito grande, né? Eu não preciso disso muito grande, porque eu quero que ele fique só nesse limite aqui da parte de fora, não deixe que ele passe para dentro aqui do limite da capa, tá? Ele tem que ficar só aqui do lado de fora para você conseguir que ele não saia na hora de montar a capa, né? É simplesmente para te guiar. Eu vou só mudar a cor para ficar mais fácil de enxergar. E vou mudar um pouquinho a espessura, que eu achei que ficou muito grosso. Ele não mudou a espessura, né? Pera aí. Aí, agora foi. E aí eu vou pegar esse aqui e duplicar pro restante. Eu vou apertar aqui e duplicar. Vou rotacionar aqui 90 graus. Passar para esse canto de cá. E aí a gente vai juntar esses dois aqui, selecionei os dois. Vou clicar em agrupar também e duplicar, que aí eu vou copiar para todos os cantos, né? Eu preciso que eles estejam aqui, que essas guias estejam em todos os cantos. Aí aqui nas partes brancas não ficou visível, né? Porque a linha tá branca. Então você pode simplesmente mudar a cor de algum pedaço específico, né? Para que fique aparecendo. Agora todos estão aparecendo, eu vou só tirar as guias pra gente conferir. Aí olha só, tá vendo? A gente já tá com todas as nossas guias de dobra. Eu vou mudar a cor aqui embaixo também, porque ficou pouco visível. Aí só o que tinha ficado pouco visível agora já dá pra enxergar. E aí então a gente já tá com a nossa capa pronta, agora é só a gente baixar. A gente vai aqui em baixar, muda pra PDF para impressão e você vai clicar em baixar, só isso, tá? E aí ele vai gerar pra você um arquivo PDF, já desse tamanho final, você manda pra gráfica pra imprimir. E aí a gente vai fazer a montagem do caderno na mesa. Como isso aqui é capa dura, eu sempre recomendo que vocês façam a impressão num couché de aproximadamente 170 gramas e façam laminação fosca na frente, para que o acabamento fique melhor na hora de fazer a montagem final, ok? Minha capa aqui já tá impressa então, e aí a gente vai começar a montagem da capa então.
Eu vou cortar aqui primeiro, né, as duas metades separadas pra gente poder cortar, pra gente poder colar no papelão. Com as duas metades cortadas, então, eu já tô aqui também com os meus papelões e aí a gente vai simplesmente fazer o que a gente sempre faz, que é marcar primeiro aqui do lado de fora com um boleador, ou se você tiver uma caneta sem tinta, alguma coisa do tipo, a gente vai marcar aqui só em cima da marca de corte, da marca de dobra, aliás, para que a gente consiga ver no verso e daí colar o papelão alinhado com a arte. Do verso, eu vou pegar aqui onde eu marquei e ligar um lado ao outro com uma lapiseira só para poder enxergar realmente e conseguir alinhar o papelão. Para montar essa capa aqui, esse tipo de capa com papel, eu sempre gosto de cortar a minha aba aqui na diagonal, tá? Que eu acho que fica melhor, porque aí eu faço o seguinte, eu dobro essa ponta aqui para depois dobrar as maiores, porque aí eu protejo esse canto aqui, tá? Eu deixo ele mais resistente mesmo, ele estraga com menos facilidade. Você pode, se você quiser, usar um fio de cabelo e aí cortar mais justinho e dobrar só as abas maiores, tá? Mas fica a dica aí para vocês testarem esse tipo de acabamento, que costuma ficar melhor, tá? Eu acho, pelo menos, que fica melhor e que dura mais, faz com que dure mais as pontinhas, certo? Aí, eu vou fazer isso então, eu vou fazer, dobrar as 4 pontas aqui e depois dobrar as pontas maiores, fazendo aquilo que a gente sempre faz também, que é dobrar o caderno por cima da aba, ao invés de fazer o contrário, para também melhorar o acabamento. Terminei de montar as duas capas e agora a gente vai fazer a colocação do elástico para poder fechar com a guarda. Vou pegar o meu verso aqui e o meu gabarito para poder fazer o furo. Eu vou usar o gabarito da Nádia, que eu já mostrei aqui para vocês em outro vídeo. Qual que é a minha ideia? O gabarito aqui, ele tem a marcação de 2 por 2. Deixa eu virar do lado que tem as medidas aqui. A marcação que dá pra você fazer aqui é de 2 por 2, mas eu quero aumentar um pouquinho, porque eu acho que 2 por 2 fica pouco. Então, para isso, eu vou usar um espaçador de 1 centímetro para poder aumentar essa distância em 1 centímetro para cada lado. Aí a minha ideia é a seguinte, eu vou alinhar o espaçador aqui com a altura, aí eu encaixo aqui na altura, passo para a largura e encaixo aqui também. Aí eu só vou ajustar, né, para ter certeza de que não sai do lugar. Aí, deu. Aí eu vou fazer a marcação aqui. Uma pequena marcação com o agulhão, só uma bolinha aqui. Então aqui seria 3 por 3 centímetros, certo? Já que eu acrescentei 1 centímetro para cada lado. Então eu vou fazer uma pequena marcação aqui só para eu fazer o meu furo depois direito. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Viro ao contrário e marco e alinho aqui com 1 centímetro de cada lado. Aí eu vou pegar a minha base de furo e o meu formão e aí eu vou atravessar aqui onde eu fiz a marcação. Então eu pego a partir do ponto que eu marquei e atravesso com o formão. E a mesma coisa embaixo. Agora do avesso eu vou escavar aqui 2,5 centímetros, que é a medida que eu acho que é boa para o elástico ficar para a parte de dentro, né? Para ele prender melhor, que aí a gente cola ele aqui e a chance dele soltar diminui bastante. Eu vou escavar aqui só atravessando pelas primeiras camadas do papelão sem fazer força demais. Para esse tipo de caderno, eu sei que eu uso em torno de 31 centímetros de elástico, então eu já vou cortar ele aqui de uma vez. E eu vou usar o azul marinho, tá? Para contrastar com as linhas, com a capa, né, e com as linhas, porque eu vou fazer aqui uma mistura de linhas azul escuro com verde escuro, tá? Para colocar o elástico, aponto
pego a ponta, né, e coloco na direção do centro do caderno e vou atravessar aqui com a ajuda do formão pelo furo que eu fiz. Mesma coisa do outro lado, a ponta também apontando para o centro do caderno. E aí eu vou colar aqui, pegando o pincel e passando a cola na pontinha aqui, para poder pregar esse elástico nos buracos que eu fiz. Para fazer o fechamento aqui da capa com a guarda, eu vou usar também uma folha azul escuro, para manter a mesma ideia do contraste que eu falei com vocês. E esse papel aqui é um Color Plus 180 gramas, a cor dele, se eu não me engano, é Toronto, tá? Que é esse azul marinho. Eu cortei esse papel aqui 6 milímetros menor em cada dimensão, tá? Em relação ao tamanho da capa. Então aqui eu tô com 14.2 por 20.4. Aí eu vou só colar isso aqui e a gente vai fazer a furação. Fechei as capas aqui então com a guarda e aí agora para furação. Qual que é o esquema? Eu vou usar aqui também os furadores da Nadia e aí eu vou fazer o seguinte, como a gente vai fazer uma costura com quatro agulhas, eu vou fazer 4 furos. Você poderia, por exemplo, fazer com 6 furos e aí 6 agulhas, ou às vezes 6 furos também, mas 2 agulhas só, você consegue fazer com agulhas pares, tá? O importante é que sejam pares pra gente conseguir fazer isso aqui. E eu vou fazer os furos ligeiramente espaçados, porque eu tenho esse escrito aqui no meio, e se eu fizer o furo sem dar o espaçamento central aqui, vai chegar num ponto que eles vão furar aqui em cima da escrita, tá? Eu fiz essa simulação. Então eu vou fazer 2 furos aqui na parte de cima, 2 furos na parte de baixo, para fazer com que não fique nada no centro aqui, certo? Então, vamos lá, vou alinhar aqui esse espaçador de 1 centímetro na beirada e vou vir com o outro aqui, porque aí eu consigo um espaçamento de 2,5 no total. Vou alinhar essa régua furadora aqui com a altura do caderno, certo? Para ele ficar centralizado. E aí eu vou tirar esse outro aqui para não ter que ficar segurando ele. E aí a ideia, então, é fazer 2 furos, né, em cima, 2 furos embaixo. Como que eu vou fazer isso? O lado de cá, da parte de baixo, ele tá mais próximo, o escrito tá mais próximo, porque isso aqui tá centralizado, né, igual a gente fez lá no computador. Então acabou que, só que o escrito aqui dessa parte de cima, né, ele puxou para baixo, só que ele não aparece do lado de cá. Então eu tenho que tomar mais cuidado com a parte de baixo aqui para não encontrar. Eu vou fazer um furo em 14 centímetros aqui, e em 8, que aí vai dar uma distância boa aqui, e aí eu vou só multiplicar, passar isso novamente aqui pra cima. Então eu vou fazer um pequeno furo aqui em 14, só uma pequena marcação só para eu terminar de furar depois, e em 18. E aí eu vou fazer então a mesma coisa do lado de cá. Se eu tenho um furo em 18, ele é 3 centímetros a menos em relação ao final, certo? Já que aqui é 21. Então eu vou fazer um em 3 centímetros aqui. E aqui, como eu fiz em 14 e 18, eu tenho uma distância de 4 centímetros, então eu fiz um em 3, eu vou fazer o outro em 7. Aí eu já posso tirar e fazer a furação mesmo de verdade, atravessando de um lado para o outro com a minha base de furo aqui. E aí eu vou pegar essa furação para passar para outra capa, certo? Eu não vou medir de novo porque eu posso acabar fazendo torto. Então eu vou usar essa aqui de parâmetro para poder furar a outra capa. Agora as 2 capas já estão prontas, a gente vai fazer a preparação do miolo para daí a gente fazer a costura, certo? Então vou deixar isso aqui de lado por enquanto e pegar as folhas do miolo. Para fazer o miolo, eu vou usar 6 bloquinhos com 7 folhas cada um, e essas folhas aqui são papéis sulfite brancos 90 gramas. Aí, de altura, eu tô usando 20.4, que é 6 milímetros a menos que o tamanho da capa, que é 21, e de largura eu vou dobrar todos aqui e cortar em 14.2, que é meu tamanho padrão, como você já sabe, que é também 6 milímetros a menos do que a largura da capa, que é 14.8, certo? Então vou dobrar todos aqui e cortar, para daí a gente fazer a furação de acordo com a furação da capa. Para fazer a furação, eu vou pegar as mesmas medidas da capa e adaptar para o miolo. Qual que é a ideia então? Pela parte de dentro, na capa a gente pegou 3 centímetros a partir do início para poder fazer o primeiro furo e depois a gente fez o segundo furo a 4 centímetros, certo? Só que o miolo ele é menor do que a capa.
O miolo, ele é 6 milímetros menor do que a capa, então 3 milímetros para cada lado. Então o primeiro furo, ao invés de ser em 3 centímetros, ele vai ser em 2,7. E a partir desse primeiro furo de 2,7, a gente tem 4 centímetros. Opa! E a mesma coisa do outro lado, 2,7 e 4 centímetros. Venho com o meu agulhão pela parte de dentro, alinho com o furo, fecho as folhas por cima da minha mão e atravesso com o agulhão para fazer a furação. E aí eu vou repetir as mesmas medidas nos outros bloquinhos. Para a costura, vamos juntar tudo aqui de novo e a gente vai precisar de 4 agulhas ou de múltiplos de 2. Se você não tiver 4, você só tiver 2, você pode usar 2 e você faz em 2 metades a costura, tá? Ou se você estiver fazendo com mais furos e você também só tiver 2 agulhas, não tem problema. O importante é que seja números pares, tá? Eu vou usar 4 agulhas porque eu acho mais fácil para costurar tudo de uma vez, facilita bastante o trabalho, tá? Então, eu recomendo, se você tiver agulha suficiente, que você faça com a quantidade respectiva de furos, certo? Então, eu vou usar essas 2 linhas aqui, azul e verde, igual eu já falei com vocês, para dar uma contrastada, né? E a quantidade de linha que a gente vai precisar é a seguinte. Normalmente, para fazer costura cópita, eu sempre trabalho com 9 vezes a altura do caderno, porque aqui eu tô trabalhando com 6 bloquinhos, né? Então, é sempre na quantidade de bloquinhos mais 3 vezes a altura, então 9 vezes. Eu vou trabalhar com 10 vezes e vou dividir, porque por 10 vezes vai ficar mais fácil de dividir. A ideia, como a gente vai fazer 4 agulhas, é que a gente divida essa distância por 4, porque cada agulha vai ter o seu pedaço de linha, correto? Então eu vou usar aqui 2 vezes e meia a altura do caderno para cada linha. Isso é uma medida estimada, tá? Isso não é uma medida certinha, pode ser que varie dependendo do tipo da grossura da folha que você estiver usando, né? Da quantidade de folhas por bloquinho, etc. Isso aí é só uma estimativa. Mas então tá, 2 vezes e meia aqui para cada agulha. Eu tenho então 4 pedaços, 2 de cada cor, e aí a gente vai fazer pares, né? De 2 cores aqui para cada par de agulha também. Aí, com cada par, eu já passei aqui a linha, né, em cada um deles, a gente vai dar um nó aqui no final. Você pega aqui a ponta para encontrar uma com a outra e dá um nó simples. Um nó simples, um nó duplo, eu não sei como é que chama isso, se só vira nó depois que você faz assim, 2 vezes, né? Eu não sei como é que chama, mas você vai fazer isso aqui, tá? Basicamente é um nó. Não sei se você chama isso de nó simples ou nó duplo. Mas o nó é do jeito que você quiser fazer, ok? Juntando uma ponta com a outra. E eu vou fazer a mesma coisa no outro par aqui de linhas e agulhas. Vamos começar aqui do primeiro bloquinho. A gente vai passar aqui com o par de agulha nos 2 furos. Então eu vou sair aqui com uma primeira agulha e fazer a mesma coisa na outra. Aí deixa isso aqui de lado por enquanto e faz a mesma coisa na outra metade. Se você estiver trabalhando só com 2 agulhas, aí você vai fazer uma primeira metade toda até em cima do caderno e depois você faz com a segunda metade, tá? Eu acho mais difícil porque fica tudo muito solto. Quando você vai fazendo todos de uma vez, fica mais fácil, tá? Então, se você tiver agulha, faça tudo de uma vez. Que aí você vai estar assim, certo? Com as linhas alternadas, uma agulha em cada furo. Aí, a gente vai entrar na capa. Deixa eu só organizar aqui que o espaço tá pequeno para fazer isso. E eu preciso conseguir mostrar para vocês na câmera. Pega a sua capa. E aí, vamos fazer um furo de cada vez para vocês entenderem. Vou pegar o primeiro furo aqui da extremidade, você vai entrar na capa aqui. Aí você sai pela esquerda, igual a gente sempre faz. Aqui a gente pode fazer esse primeiro passo em todos, só para já começar a aprender e ficar mais fácil a gente fazer os próximos passos, tá? Então pega todas as linhas aqui, todas as agulhas, entra no furo respectivo e sai pela esquerda. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar a sua agulha pro lado da direita, certo? Você saiu na esquerda aqui, então você entra do lado da direita. Cuidado para não pegar a outra linha do lado, né? Que pode acontecer também, já que tá tudo muito solto ainda.
E aí você vai entrar de novo no furo da capa pelo verso. Sair, no caso, né? Você não tá entrando aqui, você tá saindo. E aí, antes de puxar tudo, olha só, não puxa tudo ainda. Você vai ter um loop aqui. Você vai passar por dentro desse loop para finalizar o acabamento aqui dessa passada na capa. Aí sim você puxa para terminar, para fechar aqui. E aí vamos fazer a mesma coisa nos outros. Pega o segundo aqui, você tá na esquerda, entra na direita, sai pelo mesmo furo aqui da capa. Antes de puxar tudo, ajusta aqui, ó. Entra no loop. E vamos fazer a mesma coisa nos outros aqui. E agora eu vou virar ao contrário para a gente continuar costurando o restante do caderno. Pega o próximo bloquinho, confere se os furos estão batendo, porque pode ser que eles estejam ligeiramente desalinhados e esteja melhor do outro lado, aí é só você rebater as folhas. E aí você vai entrar no próximo furo, com cada uma das agulhas aqui. Aí agora a gente vai cruzar a agulha com a linha do lado. Então, nessa primeira azul aqui, eu vou passar para esse segundo furo que tá verde e eu vou fazer a mesma coisa com a verde, passar para o azul do primeiro furo. A mesma coisa do outro lado. E agora nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma das linhas, né, no meu caso aqui eu tô com a primeira, e aí eu vou passar da direita para a esquerda embaixo do bloquinho anterior. Eu vou abrir aqui para eu conseguir passar sem passar por dentro de nenhuma das linhas. Passei aqui da direita para a esquerda com cuidado, para não passar aqui por baixo das linhas da capa, certo? Você tem que passar por cima, aqui, da direita para a esquerda, e deixa assim por enquanto. E vou fazer a mesma coisa com os outros. Aí agora a gente vai pegar o próximo caderninho, faz a mesma coisa, alinha os furos, vê se tá batendo, e aí você vai entrar no próximo bloquinho. Quando você entrar, você vai cruzar de novo as linhas, lembrando de tensionar, né, para elas não ficarem muito bambas. Depois que você sair, você vai fazer a mesma coisa, fazer o loop embaixo do caderninho anterior, da direita para a esquerda. E faz a mesma coisa nas outras 3 linhas. Faz o loop embaixo do caderninho de baixo, da direita para a esquerda. E aí você vai passar para o próximo bloquinho. E você vai repetir isso aqui, tá? Você entra no bloquinho, cruza as linhas na parte de dentro, faz o loop embaixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda, e vai fazendo isso até chegar no final. E aí no final a gente vai fazer a finalização com a capa, vou mostrar direitinho como é que é. Mas aí vocês podem seguir essa lógica aí por enquanto. Quando você tiver costurado todos os cadernos, estiver faltando só a capa, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você não pode esquecer de dar o loop aqui também embaixo do caderninho anterior, tá? Isso aqui, mesmo que a gente não vai entrar num novo bloquinho, a gente vai entrar na capa, né? Então, isso aqui também precisa ser feito para que você encerre aqui a padronagem direitinho.
Agora sim, a gente vai fazer a capa, a contracapa, né, no caso. E aqui o processo vai ser exatamente o mesmo que a gente fez na capa, na primeira parte, certo? A gente entra aqui primeiro, sai pela esquerda. Eu vou fazer isso em todos de uma vez, tá? Para facilitar. Agora que você já fez, já entrou a primeira vez, você vai fazer a mesma coisa de lá de baixo. Passa para a direita, né, já que a gente começou, a gente saiu pela esquerda. Entra de novo no furo da capa, ou sai, né, no furo da capa, já que está fazendo o sentido inverso. E antes de puxar tudo, aqui eu puxei um pouco sem querer, então vou abrir aqui com o meu agulhão. Nem precisa abrir muito, tá? Só o suficiente para você conseguir passar por dentro aqui do loop. E faz a mesma coisa nos outros. Passa para a direita. Entra de novo. Passa por dentro do loop. Aí agora é só você entrar de novo no furo do caderno. E aí a gente vai dar o nó por dentro para finalizar. Entrou com todas, aí a gente só vai dar o nó. Você pode inclusive tirar as agulhas e dar um nó de uma ponta com a outra. E aí você prende as pontinhas embaixo das linhas que já estão aqui para poder tirar o excesso. Aí prontinho, finalizamos o nosso caderno. Chegamos ao fim do vídeo e eu espero que tenha dado para entender tudo que eu falei aqui da questão do Canva, como que cria a arte, que tenha dado ideias para vocês de como vocês podem fazer a própria capa, principalmente personalizado, né? Colocar nome, colocar foto, que eu acho que ficaria bem legal também de fazer um presente de Dia dos Pais. E a costura cópita de 2 agulhas eu já tinha mostrado aqui como é que era. Eu fiz poucas alterações, umas pequenas alterações aqui, então se você não viu o último vídeo, eu recomendo que você veja também, para você testar as duas versões e ver qual você prefere trabalhar. Mas é só isso então, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar se vocês gostaram desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo para inscrever e no sininho para ativar as notificações. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrar no canal do Telegram. E eu espero vocês no próximo vídeo.